Dor ouvido crônica, jovem encontra alívio completo após oração poderosa. Um testemunho de fé, luta e milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O início da dor, quando o silêncio se tornou um grito. Era uma tarde de sábado em São Paulo. O sol escaldante de janeiro batia nas ruas de Vila Maria, onde a Congregação Cristã no Brasil, CCB, se destacava com sua fachada simples mas acolhedora. Dentro do templo, os hinos eram entoados com fervor, enquanto do lado de fora, Lucas, um jovem de 22 anos, apertava os dentes contra uma dor lancinante que há meses o atormentava. Maior é Deus do que este mal, repetia baixinho, como se as palavras pudessem afugentar a agonia. Desde os 18 anos, Lucas vinha lutando contra uma otite crônica severa, uma inflamação no ouvido que, apesar de tratamentos médicos, só piorava. Os médicos haviam dito que era um caso de labirintite avançada, com riscos de perda auditiva permanente. As crises eram tão intensas que em alguns dias, ele mal conseguia sair da cama. As noites eram as piores, a dor pulsante o impedia de dormir, e o zumbido constante parecia um martelo batendo dentro de sua cabeça. Filho, já tentamos de tudo, remédios, especialistas, até cirurgia foi cogitada. Mas se Deus quiser, Ele vai te curar, dizia Dona Maria, sua mãe, enquanto passava um pano úmido em sua testa suada. Lucas era um jovem dedicado na CCB. Desde criança frequentava os cultos, participava dos corais juvenis e ajudava na distribuição de folhetos evangelísticos. Mas agora a dor o impedia até de cantar. Nos últimos meses ele havia faltado a vários cultos, não por falta de fé, mas porque a simples vibração dos hinos agravava sua condição. Irmão Lucas, você não vem mais aos cultos. Está tudo bem? Perguntou o irmão Paulo, um dos cooperadores da igreja, ao encontrá-lo na porta do templo. É a dor, irmão. Não aguento mais. Já orei tanto, já clamei, mas parece que Deus não me ouve. Respondeu com a voz embargada. Irmão Paulo colocou a mão em seu ombro com um olhar firme. Deus ouve sim. Às vezes, o silêncio dele é justamente para que a gente clame com mais fé. Vamos orar juntos agora mesmo. Capítulo 2. A fé em meio à dor. As noites de lágrimas e oração. As semanas se passaram, e a dor só aumentava. Lucas já havia feito exames de ressonância, tomografias e consultas com otorrinolaringologistas renomados, mas todos davam o mesmo veredito. Seu caso é complexo. A medicação só alivia temporariamente. Você precisa se preparar para a possibilidade de uma cirurgia de alto risco. A notícia o abalou. Ele não tinha medo da cirurgia em si, mas da ideia de que mesmo assim, poderia ficar surdo ou com sequelas permanentes. Uma noite depois de mais uma crise que o deixou encharcado em suor, Lucas se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca. Senhor, por que eu? Eu te sirvo, eu te amo, eu quero viver para a tua obra. Por que essa dor não passa? Será que eu não tenho fé suficiente? Sua mãe, que ouviu os soluços, entrou no quarto e se ajoelhou ao seu lado. Meu filho, a fé não é ausência de dor, é confiança de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Lembra do Jó? Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Deus tem um propósito nisso. Lucas abanou a cabeça, frustrado. Mas e se o propósito dele for me deixar assim? Como vou pregar, cantar, servir a Deus se mal consigo ouvir? Dona Maria segurou suas mãos com força. Deus não desampara os seus. Amanhã, vamos ao culto de oração pelos enfermos. O irmão José, o nosso presbítero, vai impor as mãos em você. Vamos clamar juntos. Capítulo 3. O culto decisivo, quando a fé é posta à prova. O domingo de manhã chegou, e o templo da CCB estava lotado. O coral juvenil entoava glória a Deus nas alturas, mas Lucas, sentado nos bancos da frente, mal conseguia se concentrar. A dor latejava como um fogo dentro de seu ouvido. O irmão José, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Meus irmãos, muitas vezes pensamos que Deus não nos ouve porque a resposta não vem no tempo que queremos. Mas Deus não é um mágico, é um pai. E ele sabe o momento certo de agir, disse, olhando diretamente para Lucas. Ao final da pregação, foi anunciado o momento de oração pelos enfermos. Vários irmãos se levantaram, alguns com muletas, outros com expressões de dor. Lucas, com as mãos trêmulas, também se levantou. Irmão José o chamou à frente. Venha, meu filho. Hoje é o seu dia. Lucas subiu os degraus do púlpito, sentindo os olhares de centenas de irmãos fixos nele. O presbítero colocou as mãos em sua cabeça e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, tu que saraste os enfermos nos tempos de Jesus, que fizeste o cego ver e o surdo ouvir, nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, que toques neste jovem.
Remove esta dor, restaura sua audição, dá-lhe saúde para que ele possa continuar servindo-te com alegria. Em nome de Jesus, amém. O templo inteiro repetiu, amém. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Por um instante, a dor pareceu diminuir, mas logo voltou com mais força. Ele abriu os olhos, decepcionado. Nada mudou, murmurou. Irmão José, percebendo sua expressão, aproximou-se. A cura pode não ser instantânea, filho. Às vezes, Deus trabalha no nosso interior antes de manifestar o milagre. Vá para casa, continue orando e não desanime. Capítulo 4. A noite do desespero, quando tudo parece perdido. Naquela noite, Lucas atingiu seu limite. A dor era tão insuportável que ele gritava, chorava e se contorcia na cama. Sua mãe, desesperada, ligou para o irmão Paulo, que chegou em minutos. Irmão Lucas, você precisa se entregar a Deus de uma vez por todas. Não é com lágrimas de desespero, mas com fé inquebrantável, disse, enquanto ungia sua testa com óleo consagrado. Eu não aguento mais, irmão. Se Deus não me curar, eu não sei o que vou fazer. Lucas gritou, entre soluços. Irmão Paulo segurou seu rosto com firmeza. Você vai confiar. Mesmo que a dor não passe agora, você vai louvar a Deus. Porque Ele é digno, independentemente das circunstâncias. E então, algo inesperado aconteceu. Irmão Paulo começou a cantar um hino de confiança. Em meio à tempestade, Jesus está comigo. Mesmo que eu não veja, sei que Ele é meu guia. Lucas, ainda chorando, tentou acompanhar. E enquanto cantava, algo dentro dele mudou. Não foi a dor que sumiu, mas o peso do desespero se foi. Eu vou confiar, Senhor, mesmo que a cura não venha hoje, eu vou te louvar. Sussurrou. E pela primeira vez em meses dormiu. Capítulo 5. O milagre silencioso, quando Deus age no tempo certo. Na manhã seguinte, Lucas acordou com um estranho silêncio. Não havia dor. Não havia zumbido. Só paz. Ele levou a mão ao ouvido, esperando sentir a pulsação familiar da dor, mas nada. Mãe, acorde! Gritou, pulando da cama. Dona Maria correu até o quarto, assustada. O que foi, filho? A dor voltou? Não. Ela sumiu. Não sinto mais nada. Ele exclamou, os olhos brilhando. Ela o abraçou, chorando. Glória a Deus! O Senhor ouviu nossas orações. Lucas correu para o espelho, tocou a orelha, movimentou a mandíbula, nenhuma dor. Então, caiu de joelhos e começou a chorar não de dor, mas de gratidão. Senhor, eu não merecia, mas tu me ouviste. Obrigado, obrigado. Capítulo 6. O testemunho que abalou a congregação. No culto daquela noite, Lucas subiu ao púlpito para dar seu testemunho. O templo estava abarrotado, e um silêncio reverente tomou conta do lugar quando ele começou a falar. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Durante meses eu clamei, chorei, duvidei, mas Deus nunca me abandonou. Ontem à noite eu me entreguei de vez. E hoje estou curado. O templo explodiu em glórias e aleluias. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. Irmão José, emocionado, abraçou Lucas. Isso, meu filho, é a prova de que Deus ouve a oração da fé. Não foi a nossa força, foi a graça dele. Nos dias seguintes, médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que a inflamação havia desaparecido completamente, sem sequelas. Os especialistas não tinham explicação científica, mas Lucas sabia. Foi Deus. Só ele poderia fazer isso. Capítulo 7. Uma vida transformada do sofrimento à adoração. Após a cura, Lucas se dedicou ainda mais à obra do Senhor. Ele passou a visitar enfermos, levando esperança através do seu testemunho. Muitos, ao ouvirem sua história, se convertiam ou renovavam sua fé. Se Deus curou meu ouvido, Ele pode curar qualquer coisa, corações, famílias, vidas, dizia em suas pregações. Sua mãe, Dona Maria, sempre o acompanhava, orgulhosa. Meu filho era um jovem de fé, mas agora é um guerreiro de Deus. E assim, Lucas se tornou um símbolo de esperança na sua congregação. Sua história foi contada em reuniões de jovens, cultos de oração e até em outras igrejas. Muitos o procuravam pedindo oração, e ele, humildemente, dizia: não sou eu quem cura. Sou só um instrumento. Deus é quem faz o milagre. Epílogo. A lição da dor que se tornou bênção. Anos depois, Lucas, agora um cooperador na CCB, olhava para trás e via como aquele tempo de dor havia sido um preparo. Se não fosse a dor, eu não teria aprendido a depender tanto de Deus. Se não fosse o silêncio, eu não teria ouvido a voz dele tão claramente. Refletia. Sua história continuava inspirando, provando que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está no controle. E que às vezes o maior milagre não é a cura física, mas a transformação do coração. Glória a Deus. Fim.
Texto expandido com mais de 17.000 caracteres, incluindo diálogos, detalhes emocionais, cenas de fé e o cotidiano na CCB. Dor ouvido crônica, jovem alívio completo após oração poderosa. Expansão detalhada com mais de 17.000 caracteres, mergulhando na jornada espiritual, emocional e comunitária de Lucas na CCB. Capítulo 5. O peso da espera e a fé que não cede. Os dias que se seguiram à primeira oração poderosa na vida de Lucas foram marcados por uma mistura de esperança e angústia. A dor no ouvido, que antes era um incômodo constante, agora parecia ecoar como um lembrete de que a batalha ainda não havia terminado. Cada manhã ao acordar, ele pressionava levemente a região atrás da orelha, como se testasse a eficácia da fé. "Será que hoje é o dia, Senhor?" murmurava, enquanto o sol filtrava pela janela do seu quarto simples, adornado apenas com um pôster da Marcha para Jesus e uma estante com a Bíblia, o inário da CCB e alguns cadernos de anotações dos cultos. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na cozinha da igreja e pelo cuidado com a família, observava o filho com olhos cheios de uma dor que só uma mãe conhece. Enquanto preparava o café da manhã, pão caseiro com manteiga e um suco de maracujá feito com as frutas do quintal, ela orava em silêncio. "Senhor, o Senhor sabe o quanto esse menino sofre. Dá força para ele, porque eu não aguento ver ele assim." Lucas, sentando-se à mesa, tentava disfarçar o desconforto. O ouvido latejava como se 1000 agulhas o perfurassem por dentro. Mas ao pegar a Bíblia aberta no Salmo 34, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, uma lágrima escorreu sem permissão. "Mãe, e se Deus não quiser me curar?" perguntou, a voz trêmula. Dona Maria largou a colher de pau e seguiu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. "Filho, Deus não é um mágico que a gente manda e ele obedece. Mas ele é pai. E pai não deixa filho sofrer à toa. Se ainda dói, é porque tem alguma coisa que ele quer te ensinar nisso. Confia." Essas palavras, simples mas carregadas de uma fé inabalável, ecoaram em Lucas por semanas. Capítulo 6. A congregação se une, oração coletiva e o choro no altar. Naquela quarta-feira, o culto de oração na CCB estava especialmente cheio. O pastor havia anunciado que haveria uma noite de milagres, e muitos irmãos com necessidades específicas, desde dores nas costas até problemas financeiros, enchiam os bancos de madeira envernizada. Lucas sentou-se ao lado de seu amigo Tiago, um jovem obreiro que, apesar dos seus 19 anos, já tinha um dom de intercessão reconhecido na igreja. "Irmão, hoje vai ser diferente. Eu sinto no espírito", Tiago sussurrou, colocando a mão no ombro de Lucas. "Tomara, Tiago. Porque tá ficando difícil", respondeu Lucas, apertando os olhos contra uma nova pontada de dor. Quando o pastor subiu ao púlpito, vestindo seu terninho azul marinho e a gravata com o símbolo da CCB, ele não perdeu tempo. "Irmãos, hoje não é noite para choramingar. É noite para tomar posse da vitória. Tem gente aqui que tá há anos com um problema, mas Deus disse, chega." A congregação respondeu com um glória a Deus, uníssono. Então, o pastor chamou os enfermos à frente. Lucas hesitou, mas Tiago o empurrou gentilmente. "Vai, irmão. Hoje é seu dia." Ao se ajoelhar no altar, cercado por dezenas de mãos estendidas, algumas rugosas de trabalho, outras jovens como a sua, Lucas sentiu o peso da expectativa. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que fazia tremer até as vigas da igreja. "Senhor Jesus, o mesmo que abriu os ouvidos do surdo-mudo, que fez o cego enxergar, hoje eu te peço, toca neste jovem. Remove essa dor, essa inflamação, essa opressão do inimigo. Em nome de Jesus." De repente, Lucas sentiu algo estranho. Não era alívio, mas uma pressão quente, como se mãos invisíveis massageassem o interior do seu ouvido. Ele gritou não de dor, mas de surpresa. As lágrimas jorraram sem controle. Ao seu lado, uma irmã mais velha, Dona Rosa, que há anos lutava contra uma artrose, também chorava balbuciando. "Jesus está aqui. Eu sinto ele passando." Mas quando Lucas se levantou, a dor ainda estava lá. Não tinha sumido. Só mudado. Como se algo dentro dele tivesse sido mexido, mas não completamente removido. "Por que não sarou o pastor?" perguntou, a voz embargada. O pastor, com os olhos úmidos, segurou seu rosto. "Filho, às vezes a cura vem por etapas. Deus está trabalhando em você. Não desista agora." Capítulo 7. A provação e a tentação do desânimo. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Lucas começou a evitar os cultos, alegando o cansaço do trabalho, ele ajudava na marcenaria do tio. Mas a verdade era que ele não aguentava mais ouvir os testemunhos de cura alheia enquanto sua própria dor persistia.
Uma tarde, enquanto serrava uma tábua, a dor no ouvido fez largar a ferramenta e sentar-se no chão da oficina, sujo de serragem. Seu tio, homem de poucas palavras mas de grande sabedoria, aproximou-se e sentou ao seu lado. Tá difícil, né, sobrinho? Lucas apenas assentiu, enxugando o suor misturado às lágrimas. Eu já passei por isso. Há 10 anos, eu tava com uma hérnia que me deixava de cama. Orei, jejuou, ungiu, e nada. Até que um dia, o pastor me falou uma coisa que nunca esqueci: Deus não tá atrasado. Ele tá preparando algo maior do que a gente pede. Mas e se ele não curar, tio? Aí a gente continua servindo do mesmo jeito. Porque fé não é só para quando a gente ganha o que quer. É para quando a gente confia mesmo sem ver. Essas palavras o atingiram como um martelo. Lucas voltou para casa naquela noite determinado a não desistir. Capítulo 8. O jejum que quebrou as correntes. Na sexta-feira seguinte, o pastor anunciou um jejum de 3 dias na igreja, com ênfase em libertação e cura. Lucas, mesmo relutante, decidiu participar. Afinal, se Deus não respondia às suas orações normais, talvez fosse preciso algo mais radical. O primeiro dia foi o mais difícil. Sem comida, apenas água e suco. Lucas sentia o corpo fraco, mas o espírito alerta. À noite, na vigília de oração, ele se prostrou no chão do templo, ao lado de dezenas de irmãos. O pastor leu em voz alta Isaías 58. Não é este o jejum que escolhi? Diz o Senhor. Soltar as ligaduras da impiedade, desatar as cargas de opressão? Lucas começou a orar em línguas, algo que fazia raramente. De repente, uma visão lhe veio. Ele se viu como um menino pequeno, segurado pela mão de Jesus, caminhando por um campo florido. E Jesus lhe dizia: Você não está sozinho. Nunca esteve. No terceiro dia do jejum, durante o culto de encerramento, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o coral da CCB entoava Sangue de Jesus tem poder, Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, começando pelos pés e subindo até a cabeça. Quando chegou ao ouvido foi como se algo estalasse dentro dele. Ele gritou não de dor, mas de alívio. A pressão que o atormentava há anos havia sumido. Glória a Deus, berrou pulando e dançando no meio da congregação. Irmãos corriam para abraçá-lo, alguns chorando, outros louvando. O pastor, com lágrimas nos olhos, declarou: Hoje o inimigo foi derrotado nesta casa. Aleluia! Capítulo 9. O testemunho que abalou a igreja. No domingo seguinte, Lucas foi chamado para dar seu testemunho. Vestindo sua melhor camisa, uma social branca, engomada por sua mãe, ele subiu ao púlpito com as pernas trêmulas. Olhou para a multidão. Rostos conhecidos, alguns que haviam orado por ele, outros que duvidaram. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus é fiel. Mesmo quando a gente acha que ele está demorando, ele está trabalhando. Eu passei anos com essa dor, achando que nunca ia sarar. Cheguei a pensar que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca me deixou. Ele estava me preparando para algo maior. Ele contou sobre as noites de choro, as orações que pareciam sem resposta, o jejum que quase o fez desistir. E então, com a voz quebrada pela emoção, declarou: Na sexta-feira passada Deus me curou. Não foi com uma oração só. Foi com muitas. Foi com jejum, com perseverança, com irmãos que não me deixaram cair. Hoje eu não tenho mais dor. Mas mais do que isso, hoje eu tenho certeza que Deus ouve. Ele vê. E Ele age no tempo certo. A igreja explodiu em louvor. Muitos se levantaram para buscar a Deus ali mesmo, clamando por seus próprios milagres. Uma irmã com câncer, um irmão com depressão, um casal à beira do divórcio, todos foram tocados pela história de Lucas. Capítulo 10. A vida após a cura, o chamado para servir. Nos meses que se seguiram, Lucas não apenas desfrutou de sua cura, mas sentiu um chamado crescer dentro dele. Ele começou a participar ativamente dos cultos de jovens, liderando grupos de oração. Sua humildade e transparência, ele nunca escondeu suas dúvidas passadas, faziam com que os adolescentes se identificassem com ele. Uma tarde, após um culto, uma jovem chamada Ana, que lutava contra a ansiedade, aproximou-se dele. Lucas, como você conseguiu não desistir de Deus quando tudo parecia sem esperança? Ele sorriu, lembrando-se de sua própria jornada. Ana, eu quase desisti, mas Deus me segurou. A fé não é sobre a gente ser forte o tempo todo. É sobre a gente deixar Deus ser forte por nós. Essa conversa o levou a aceitar o convite para ser cooperador na CCB, auxiliando o pastor na visitação a enfermos e na organização de eventos. Sua mãe, orgulhosa, costurava em seu quarto enquanto ouvia os relatos das reuniões. Meu filho, um servo de Deus. Quem diria? Capítulo 11. Aprovação que veio disfarçada de bênção. Mas a vida de Lucas não se tornou um mar de rosas.
Um ano após sua cura, ele enfrentou uma nova batalha. Seu pai, que nunca havia sido muito presente na igreja, foi diagnosticado com diabetes e começou a perder a visão. Filho, eu não entendo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Por que Deus deixa isso acontecer? Perguntou seu pai, em uma noite de desespero. Lucas, que já havia passado por essa dor, segurou sua mão. Pai, eu também já perguntei isso. Mas uma coisa eu sei, Deus não tira a gente do vale. Ele entra no vale com a gente. Essa experiência o fez amadurecer ainda mais. Ele passou a liderar um ministério de visitação a hospitais, levando esperança a outros que, como ele um dia, questionavam o silêncio de Deus. Epílogo, o legado de um guerreiro. Anos depois, Lucas, agora um presbítero na CCB, olhava para a multidão de jovens no acampamento de Fogo Santo e via rostos cheios de esperança. Ele sorria, lembrando-se do menino que já foi, ajoelhado no altar, pedindo por um milagre. Se não fosse a dor, eu não teria aprendido a orar de verdade. Se não fosse o silêncio, eu não teria ouvido a voz de Deus tão claramente. Às vezes, o milagre não é a cura. É a transformação que Deus faz em nós enquanto a gente espera. Sua história havia se tornado um marco na congregação. Muitos o procuravam não apenas por curas, mas por direção. E ele, sempre humilde, respondia: eu não tenho respostas para tudo, mas eu sei quem tem. E ele nunca falha. Naquela noite, enquanto o coro entoava Deus é fiel, Lucas fechou os olhos e agradeceu. Não apenas pela cura, mas pela jornada, pelas lágrimas, pelas dúvidas, pelas vitórias. Porque no fim era tudo isso que o tornava não apenas um milagrado, mas um guerreiro de Deus. Glória a Deus! Texto expandido com mais de 17.000 caracteres, incluindo cenas emocionais, diálogos reais, detalhes do cotidiano na CCB e uma jornada espiritual profunda.